Salve pessoal, tudo bem? Professor José Telmo aqui, estamos reunidos para mais uma aulinha rápida de Figma para iniciantes, trazendo para vocês hoje os componentes. Componentes são elementos reutilizáveis que você pode colocar no seu projeto, seu protótipo, que vão mimetizar uma situação real. Quando a gente vê nos sites, por exemplo, quando você vai passar o mouse em cima de um elemento, ele muda de cor, né? Aqui, ó, clique acionado do meu menu. Ou então, por exemplo, no e-commerce, que você tem lá aquele hambúrguer. Então o hambúrguer já é quase seu, já foi para a caixa, uma vez que eu clico, ele já está dando a opção de compra. Ou seja, são elementos que são criados e podem ser reproduzidos, reutilizados dentro do seu projeto. Vou mostrar como isso foi feito. Fechar aqui, nós temos aqui o elemento que a gente estava trabalhando dentro do frame. Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhadinha, que aí você vai poder acompanhar melhor aqui a aula. Bom, quando eu crio um elemento, eu crio um botão, por exemplo, me acompanha aqui. Vou criar aqui um outro botão de menu, parecido com aquele. Vou botar um corner radius, que são as bordas, em 20. Vou escrever aqui menu. Vou botar esse menu na cor preta. Vou alinhar. Vocês percebam o seguinte. Ele, por enquanto, ele é um simples elemento, simples vetor. Vocês viram que nas outras aulas eu podia até puxar pelo prototype e criar situações. Quando fosse passado por cima, ele ia virar lá uma forma de botão e tudo mais. Mas olha só o que vai acontecer aqui. Vamos criar o componente. Como é que cria o componente? Eu vou até duplicar aqui só para mostrar uma diferença aqui para vocês. Eu seleciono um elemento, clico no botão direito e vou em Create Component, ou criar componente, ou para quem adora lá um atalho no teclado, né? Ctrl+K. Quando cria um componente, ele muda de nome e muda de cor. Perceba que agora ele tem até um símbolozinho do lado e lá no Layers ele tem uma camada nova escrito componente com o texto e o retângulo. Vou até botar aqui o fundo botão para melhorar. E aqui o componente eu vou botar como botão menu. Percebe agora que ele tem até aqui um elemento para marcar pronto para o dev, né, ou para desenvolvimento. Mas por enquanto ele aqui já é um componente, ou seja, eu posso reaproveitá-lo em várias telas. Deixa eu deletar esse aqui e vou explicar isso para vocês. Uma coisa que eu fiz aqui nesse arquivo de exemplo para vocês, eu criei uma segunda página chamada componentes. Ou seja, eu estou reunindo todos os elementos dos meus componentes num único lugar. Para quê? Para facilitar quando eu preciso mexer nesses elementos que são específicos e que podem ser aproveitados em várias páginas, eu só mexo num único lugar. Vamos fazer o seguinte, eu recortar ele aqui, né? E vou colar lá dentro. Vocês vão ver que já vão ter dois componentes, que é aquele botão lá que estava menu, não login, porque eu alterei ele localmente, e o hambúrguer. Olha só, aí agora ele está aqui fazendo parte dos meus componentes. E, Zé, como é que eu faço para aproveitar aquele botão lá de volta aqui para ser utilizado, como você disse? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou em Assets, né? Em Assets, eu estou vendo aqui, ó, Local Assets, que tem 3 componentes, que é onde está a minha biblioteca local. Olha aqui o elemento que a gente criou agora, o menu, aquele login, que é esse menu aqui, e o hambúrguer. Então basta eu copiar ele para cá, ele está aqui. Ah, Zé, já pode passar por cima? Não, ainda não funciona, porque se eu passar, ó, nada acontece com ele. Ele está apenas o vetor, ele não faz nada. Qual é a vantagem então? Primeiro, vamos criar mais outro frame. Vou botar aqui um frame de iPhone 16 e botar, opa, aqui saiu do tamanho, e criar mais um. Aí eu vou copiar esse mesmo menu para cá e para cá. Vamos fazer uma edição na versão original do menu. Se eu for mexer lá na versão original desse menu, vamos mudar a cor da origem do fundo dele. Então eu vou lá no menu e digo assim, esse aqui não é a cor que eu queria. A cor que eu queria é que ela fosse verde, por exemplo. Então ele é um menu com a cor verde. Quando eu voltar lá para as instâncias onde tem o meu app, todos os botões mudaram. Então uma das grandes vantagens desse elemento é justamente quando você gera um componente, ele gera clones
do componente principal e, consequentemente, qualquer alteração no original vai alterar as sequências. E também, por isso que eu falei para botar numa página separada. Se eu chegar aqui e deletar esse arquivo, deletar esse componente, você vê que ele não perguntou. Ele não diz assim, você deseja deletar? Ele deletou de cara. E aí, se a gente voltar lá, consequentemente, ainda tá. Mas ele já não tem mais a referência. Ele já perdeu aquela referência lá original. Então as alterações agora são locais. Como esse aqui que eu alterei, não tem mais nada a ver com aquele. Então, por isso que é importante você separar. Eu gosto de separar o meu elementozinho aqui, para justamente não ter risco de perder o elemento original. Vamos fazer uma paradinha de mudança como está nesse login aqui de cima, mostrar para vocês. O que a gente vai fazer? Vamos fazer com que quando a gente passe o mouse por ele, ele mude de cor. Ele mude de cor como está no de cima. Então a gente vai aqui na lateral Design. Tá vendo aqui um íconezinho? Ó, Add Variant. Adicione uma variante. Então você adiciona uma variante, ele criou uma variante dentro do componente. Ou seja, ele tem aqui uma variante dentro, mas ela ainda não faz nada, porque eu tenho que dar uma instrução para que esse componente realize. Olha, ele está até aqui dizendo duas variantes. Eu vou só afastar uma variante da outra. E aí vou fazer o seguinte, eu vou pintar essa aqui de um verde mais escuro. De repente a gente pinta o menu de branco, para ficar bem característico que está mudando de estado, né? E aí a gente vai no Prototype e a gente cria uma interação de que, por exemplo, enquanto estiver passando o mouse por cima, cuidado, lembre-se que se você está produzindo para um celular, o celular não tem mouse over, né? O dedo não está passando por cima, né? Então preste atenção nisso. Esse while hovering ele funciona quando você tem uma instância como um desktop. Você está no desktop e aí você passa o mouse por cima. Ou então quando você pressiona. Então cuidado com isso. Vou botar esse while hovering só para vocês verem como é que fica. Qual é a ação, né? Então a gente vai botar um change para o próximo elemento. Então a gente vai puxar aqui, ó. Opa, o hover. Mudar para variante 2, que é essa variante aqui. Tanto que, ó, lá aqui no nosso layer, tá aqui, ó, variante 2 que foi colocada. Eu posso até mudar, ó, para botão 2. Vocês perceberam que na hora de eu renomear apareceu ali property 1 igual botão? Não pode tirar isso aqui do início, tá? Vocês têm que manter isso aqui como tá, só muda o nome para botão 2 aqui depois do igual, tá? Não mexe. Então aqui tá, o while hovering, ele vai para o menu. Vamos ver se isso está funcionando? A gente volta aqui. Aí a gente vai renderiza aqui com Shift espaço. Ele abre uma janelinha. Olha lá, quando passo o mouse, ele clica. Ele não clica, ele muda de cor, muda de função. Então eu posso criar vários elementos e eu posso inclusive modificá-los localmente. Eu poderia chegar, ó, agora que eu estou mexendo no layers, ele está aqui, eu posso chegar aqui e dizer que isso aqui, em vez de botar no design que fica mais fácil, em vez de dizer que é menu, eu posso dizer que isso aqui é o login. Ah, vocês perceberam que o menu lá e o outro menu não mudaram. E esse aqui mudou o login. E quando eu renderizar esse aqui para rodar, esse, ó, ele é login agora. E se eu voltar lá em componentes, ele continua menu. Então eu posso criar um componente para ele ser um padrão. Eu posso replicá-lo como um clone em várias páginas com as suas funcionalidades e eu posso customizar ele localmente, mudar o nome localmente e também criar situações, como eu fiz aqui do outro, né? Eu vou fazer aqui um tipo que a gente fez da outra aula,
quando ele tiver aqui, ele fazer um... Cadê? Esse aqui. Para ele puxar esse menuzinho aqui. Ó, o overlay. Aí ele já puxa aqui o overlay bonitinho. Então quando eu renderizo esse aqui... Olha lá, ele já está puxando. Tudo bem que está no instant, tá animado muito rápido. Então deixa eu só mudar a animação dele para, em vez de instant, botar um move in para cima e botar move in, tal, tá, beleza. E aí quando a gente rodar ele, fica muito mais agradável. Ah, vamos fazer aquele da imagem? Então, esse daqui, o que aconteceu? É o mesmo processo desse outro aqui. Então, você coloca 3 imagens, ou quantas imagens você puder criar a situação. Aí você criou, eu botei na imagem um hambúrguer, botei na imagem 2 essa outra imagem de hambúrguer, e na terceira imagem tal. Quando a gente move, ó, while hovering, a gente está movendo para a segunda imagem, e para a última imagem, a de compre. Seria como chegar aqui e while hovering esse, e depois que clica, a gente faz mais uma variante aqui do menu. Deixa eu mover isso aqui mais para baixo. A gente adiciona mais uma variante. Add variant. Aí adicionei uma variante ali. E aí numa hora que eu clico, que eu dou press down, deixa eu mudar essa cor aqui para vermelho, porque aí fica bem forte. E eu vou deixar esse menu branco. Aí permanecer branco aqui. E desse elemento aqui a gente cria um prototype. Esse aqui apaga. Esse aqui não on click, mas on mouse down, ou seja, eu pressionei, né? Não só estou passando o mouse, mas eu pressionei. Aí ele muda para essa variante 3. Quando eu voltar lá e renderizar essa página, pode ser até essa aqui mesmo. E aí quando eu vou lá e passo e pressiono, aí ele faz o clique, ele mudou lá o elemento. Bem, gente, por hoje é só. Fiquem ligados, até a próxima aula. Vejo vocês. Mandem nos comentários. Forte abraço. Tchau, tchau.